É verdade. A equipe hoje até que fez uma boa apresentação. A torcida deu um show à parte, como ela sempre fez. Né? O torcedor veio, apoiou até o final. Uma noite de sábado, muita chuva. Né? Isso contagiou também a equipe. Mas infelizmente, quando a fase não está boa, é assim. Acredito que a gente foi superior ao adversário, mas eles estavam numa noite muito feliz, onde 3 gols deles foram de fora da área, né? Acredito que ali que em questão de estratégia de jogo, a gente conseguiu anular bem o adversário, desde a nossa pressão. Acredito que o Guarani teve que fazer mais ligação direta para o ataque e a gente vinha fazendo um bom jogo. Tomamos um gol no primeiro ataque, no primeiro chute do gol deles, conseguimos reagir logo com o empate, viramos a partida, né? E infelizmente, numa falha, eles conseguiram empatar. A gente veio para o intervalo muito confiante para o segundo tempo, combinamos uma estratégia a partir dos 15 minutos, se as coisas não evoluíssem, voltamos melhor, né? Fizemos o terceiro gol e aí foi quando, mais uma vez, a gente foi surpreendido com mais um gol, né? Infelizmente, a gente faz algumas trocas, já tinha orientado no intervalo a troca que seria feita, para qual sistema a gente iria, e às vezes o jogador entra um pouco eufórico e acaba passando as informações dentro do jogo, e a gente chegou a desorganizar um pouquinho, né? Nesse momento que a gente desorganizou, tentou corrigir, mas mais um gol de fora. O Guarani, segundo tempo, optou por baixar suas linhas, sair em contra-ataque, só que eles estão de parabéns, né, pelos atletas que hoje, nas poucas chances que tiveram de gols, conseguiram realizar os gols. A gente com muito volume, criando também inúmeras chances, finalizando mais, com 3 estreias, 5 desfalques, né, com toda a nossa limitação, a equipe ainda foi valente, mas não o suficiente para mais uma vez deixar passar batido uma vitória aqui dentro de casa. Eu acho que não merecia. Isso é uma vergonha para a gente, eu me sinto envergonhado de estar aqui, né? Agradeço demais o que a torcida fez pelo jogador. Do torcedor, a gente já vê muitos comentários também, na própria imprensa, na torcida, com relação à descontinuidade do seu trabalho. Eu queria saber de você, se você se sente confiante para conseguir alcançar o objetivo do ABC, que nesse momento é o não rebaixamento para a Série D. Obrigado. Rodrigo, eu sou um cara muito confiante, né? Eu tenho me dedicado muito, entendeu? Eu tenho muita confiança no meu trabalho. Não é à toa que eu estarei aqui no jogo do Caxias, eu poderia ter saído, né? Eu estou procurando dar o meu melhor pelo ABC. Acredito que no próprio jogo do Caxias, se eu saísse ali e falasse alguma coisa, acho que poderia atrapalhar mais essa situação do próprio elenco, né? Então, eu não tenho, não digo preocupação, né? Eu tenho muita confiança no que eu posso fazer. Não adianta falar que o time também não está jogando, o time está produzindo, o time está jogando, mas a gente tem algumas limitações e está numa maré baixa, que infelizmente a gente tem que dar 20 chutes no gol para fazer 2 e o adversário vem, chuta 3 e entra as 3. Né? Ainda mais aqui dentro de casa, que a gente está devendo para o torcedor essa vitória, né? Eu acho que eu não acredito que seja apenas um problema meu ali, apenas de comissão técnica, nem eu. Acredito que o ABC tem tudo para permanecer na C, independente se sou eu aqui nessa cadeira ou não. Tem elenco para isso. Cabe um pouco essa maré passar e as nossas bolas começar a bater na trave e entrar. Não é fácil fazer 3 gols no Guarani, hoje a gente respondeu muito bem, só que infelizmente, mais uma vez o adversário, sempre com um pouquinho mais de inspiração para terminar a jogada, acabou concluindo em gol. Tomamos um gol numa falha de bola parada, um lance simples, que a gente já tinha mostrado, mas hoje é muito fácil, né, você perder. Geralmente quando perde só o treinador, quando ganha todo mundo, ganha o atacante, ganha aquele, ganha esse, mas quando perde o jogador. E quando perde é o treinador. A gente está preparado para esse tipo de pressão, para esse tipo de pergunta, né? Mas eu também deixo muita vontade, a diretoria, cabe a ela saber se o que o Rodrigo está entregando aqui é pouco ou não. Se eles sim acreditarem que sim, eu só quero ajudar o ABC da melhor forma possível, tá? Mas eu não me sinto
totalmente responsável por, às vezes, você conseguir fazer 3 gols e acabar tomando 3 ou 4, né? Faz tempo que eu nunca... eu não me recordo de ter tomado assim tanto gol em casa na minha carreira. E, infelizmente, a fase é preocupante. A gente precisa vencer esses 2 jogos. Rodrigo, boa noite. O futebol mostraram que, aparentemente, em pouco tempo que eles tiveram de trabalho, parecia que eles já estavam há tanto tempo aqui no ABC. Mas eu queria que você falasse a respeito. Faltou um pouco de maturidade hoje, sua ou dos jogadores, sua no sentido de tentar fazer modificações para tentar segurar um resultado ali no momento que o ABC estava à frente do placar, ou dos jogadores de tentar também ter essa percepção, né, de tentar segurar um pouco a bola mais lá na frente. Eu sei que o jogo estava muito elétrico, né? A ABC ia, fazia gol, o Guarani tentava, empatava novamente, o Guarani ia lá, ficava na frente do placar, o ABC tentando, mas faltou um pouco da maturidade também nesse jogo de hoje. Obrigado. Olha, eu vejo que no momento que a gente fez o próprio terceiro gol, que a gente estava à frente, a gente tinha o controle total do jogo, principalmente no segundo tempo. Eu acho que o Guarani não chegou nem a crescer na partida, nem aconteceu o que aconteceu em Caxias, né? Quando o Caxias cresceu dentro da partida para a gente ter que fechar algum sistema, né? Mesmo porque ali a gente estava com o controle do jogo e a gente tomou o gol de empate muito rápido, né? Foi quando a gente optou por ter um time mais ofensivo. É evidente que um ponto no mínimo aqui era o mínimo que a gente poderia entregar, né? Mas eu acredito que a gente não precisou chegar a esse ponto, porque o gol acabou sendo muito cedo, então eu tive que mais uma vez tentar deixar a equipe mais ofensiva. Rodrigo, boa noite. Houve uma troca na titularidade do gol, né? Isso aconteceu no momento em que você estava chegando ao clube e você manteve a decisão do Pedro Paulo continuar na titularidade. Hoje o Guarani finalizou 5 vezes no gol. 4 delas terminaram como gols. E uma, a gente pode dizer que aconteceu ali uma falha, uma bola que ele rebate para o meio da área e acaba saindo o gol do Guarani naquele momento, 2-2, quando o jogo estava indo ali para o intervalo já. Queria saber de você a análise da partida do Pedro Paulo hoje, quanto ele foi decisivo ou não no resultado de hoje, e se você pensa em alguma modificação na titularidade do gol. Obrigado. Bom, a gente confia muito no Pedro, não é à toa que a torcida também pediu bastante ele, todos conhecem um atleta que se dedica ao clube e tem uma identificação muito forte com o clube, né? Quando a gente fala que quando a fase tá ruim, é assim, cara. Quando perde todo mundo. Eu não posso atribuir a derrota hoje ao Pedro, né? A gente também poderia ter evitado os chutes de fora da área. É evidente que, se você conseguir fazer com que o adversário não entre na sua área, legal, você já tem a vantagem, porque um chute de fora a gente pode ter o goleiro ali para defender. Mas eu acredito muito mais também no mérito dos atletas que finalizaram de fora, né? A gente poderia estar numa noite tão inspirada dessa, que nossos chutes também entrassem no gol, né? Mas eu não consigo atribuir essa derrota ao Pedro. Vamos trabalhar dentro da semana, o Tinho é perito no assunto, né? Ele é o responsável por essa área e a gente conversa. Acho que tem que passar confiança para o jogador nesse momento. O Pedro foi importante, defendeu o pênalti também contra confiança, já fez grandes jogos aqui e às vezes não dá para ir perfeito em todos os jogos, né? Então esse é o momento de nos unir e buscar a vitória agora fora de casa, que é a única coisa que nos resta, né? Eu acho que no mínimo o empate seria ruim, seria dolorido, seria pior do que a gente está vivendo hoje, mas continuar com a certeza que a gente vai manter o ABC onde a gente encontrou. Boa noite, Rodrigo. Boa. Olha, há muito tempo a gente vem torcendo que o Reis retorne do departamento médico, né? Que é o dono da posição, conhece a posição, é experiente, tem uma identidade com o clube, seria um dos melhores reforços para a gente no momento, né? Dentro da semana ele até tentou voltar e a gente tinha na agulha alguns volantes para trazer. E quando a gente viu que o Reis voltou para fazer o treino, a gente segurou a contratação. Não está fácil, né? Financeiramente as coisas são difíceis. O Reis voltando, uma baita contratação para a gente não precisa contratar. Só que, por mais que ele voltou, não sentiu, mas no dia seguinte voltou a sentir.
e a gente tinha travado e não daria tempo de colocar no bid para esse tipo de jogo. Tá? Então são detalhes às vezes que acontecem dentro da semana que prejudica toda uma estratégia para um jogo, né? E vem pancada, vem peso, normal. Seu resultado faz parte da profissão, faz parte da área. Mas infelizmente ele não conseguiu vir para a partida, né? Então a gente está tendo esse tipo de dificuldade, uma vez que a gente está tendo que improvisar novamente o Ian, o próprio Otávio, que também sentiu, também vinha fazendo bons jogos. E a gente está nessa luta por encontrar os 11 ideais, e eu tenho certeza que por mais que eu montar o pior treino, a pior estratégia, não escalar certo e ganhar o jogo, vai estar tudo certo. Então muitas das vezes no futebol, se você tentar fazer tudo certo, o resultado não vem, está tudo errado. E eu estou nessa luta incansável para fazer com que o ABC saia dessa situação, e vai sair dessa situação, independente se sou eu aqui, se não sou eu aqui. Eu acho que tudo que essa rapaziada está treinando no dia a dia, eu sei que eles também estão sofrendo com isso. Ninguém gosta de estar no Z4, né, da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Com a camisa que tem, com o clube que está, a gente podia estar muito melhor, né? Eu acredito que o ABC é muito grande para a Série C. O ABC tem que estar no mínimo numa Série B. E eles passaram a entender isso. A gente bate nessa tecla todo dia, cara. Todo dia, todo dia. Mas o momento é difícil, é momento de baixar a cabeça, é momento de apanhar sim, de ser criticado sim, nossos resultados não estão sendo bons, mas com fé em Deus aí a gente, nesses 2 próximos jogos, consegue sair dessa situação. Boa noite, Rodrigo, Duda Medeiros, da TV Universitária. Eu queria que você falasse sobre um dado, porque hoje o ABC se isolou como a equipe com a defesa mais vazada em casa na Série C, com 17 gols tomados dentro de casa. Queria que você analisasse esse dado. Boa noite, Duda. Não sabia desses dados, infelizmente é preocupante. Último jogo aqui em casa ainda falei, por mais que a vitória não veio, não tomamos gols, o Pedro não precisou fazer tanta defesa, mas hoje infelizmente passou dos limites, né? É que quando você está precisando do resultado, você trabalhar defensivamente só durante a semana, por mais que a gente tirou um dia para trabalhar a fase defensiva, parece que você está dando uma resposta para os próprios atletas que você está com medo de ganhar, né? E o nosso objetivo é o quê? Diante do nosso torcedor, jogar para frente, querer a vitória, buscar a vitória. É um jogo que, o cara tem que ir no limite dele, cansou, troca, mas ele tem que ir no limite dele, não dá para ir 99%, tem que ir 100% dentro do jogo, né? E é um dado preocupante, porque a gente precisa vencer, não dá, a gente precisa do resultado e baixar as linhas, ficar ali só defendendo, dando confiança para o adversário. Eu acho que hoje a estratégia do jogo foi essa, pressionar o Guarani, tirar a confiança do Guarani, trazer o torcedor junto com a gente. O que eu sempre falei desde quando eu cheguei, não é o perder, é o como perder. Tenho certeza que se vocês estiverem competindo, dando carrinho, brigando, lutando, fazendo por merecer, o torcedor vai reconhecer isso. Você engana 1, 2 pessoas, você não engana 3, 10 mil pessoas, 40 mil pessoas. Está todo mundo assistindo. Mas é um dado que nesse momento é muito difícil você tentar baixar para se organizar ali defensivamente, uma vez que a gente precisa da vitória. Mas isso é coisa que a gente tinha que ter visto lá atrás, né? Bem lá atrás, ter mais opções nesse sistema defensivo, ter mais opções ali de camisa 5, para dar um fortalecimento ali e experiência, né? A gente não pode tomar tanto gol bobo como a gente toma, a gente não pode tomar aquele empate numa bola parada, num lance que a gente já sabia que essa bola ia viajar no segundo pau, sabe? 2, 3 minutos, 2, 3 segundos ali de falta de concentração, que acaba sendo muito caro, e depois a gente tem que vir aqui explicar o inexplicável, cara. Tá todo mundo vendo a nossa situação, o quanto tá difícil, né? O que fazer, como fazer, seguir trabalhando, né, com convicção que a gente tem, e acredito que com mais uma semana de trabalho, mais entrosamento com esses 3 atletas que chegaram, fazer com que no próximo jogo contra o Retrô a gente seja melhor.